Rapaziada, alguns jogos acabaram aqui, né? Eu tô agora acompanhando aqui nesse exato momento Goiás 0, Chapecoense 1. Cara de Lontra deve estar uma hora dessa mufino na casa dele, né? Mufino. Porque o cara de Lontra ele consegue secar os próprios times dele, né? Ele secou o Vila, o Atlético, agora secou o Goiás. Eles cravaram, né, o Goiás na Série A. O Goiás tá caindo pra sexta posição com essa derrota aí pra Chapecoense momentânea. Pode ser que vire, né? Não tá no primeiro tempo ainda. Mas alguns resultados já aconteceram, tá, gente? O Botafogo de Ribeirão arrancou um empate contra o Cuiabá. Excelente resultado pro Remo, né? O Criciúma arrancou um empate contra o Avaí. Pra mim, um resultado não tão bom pro Remo, porque o Criciúma empatou no número de pontos com o Remo. E, claro, o primeiro critério de desempate é o número de vitórias. O Criciúma está à frente do Remo agora, na terceira posição. Tivemos também um empate de 0-0 do Atlético Paranaense com o Coritiba, né? Aliás, só empates, né? Só agora está tendo uma vitória, que é justamente da Chapecoense. Então esses foram os resultados de hoje da Série B do Campeonato Brasileiro. Amanhã temos só o jogo da Mucurinha, que não interessa pra ninguém, né? Interessa pra quem? Interessa pra você? Pra mim não interessa nem um pouco, porque o Mucurinha já tá no saco já. E a Ferroviária, se vencer a Mucurinha, praticamente carimba aí a sua permanência, né? Provavelmente vai vencer, né? Porque a Mucurinha é um saco de pancada na Série B. Mas voltando aqui a falar sobre é, a tabela, deixa eu só te falar aqui como tá a tabela de momento, tá? E claro, eu preciso aqui falar uma coisa. Hoje chegou um print pra mim lamentável, acho que vocês chegaram a ver também, de um moleque, né? Um moleque mesmo, vira o perfil dele, um moleque deve ter uns 12, 13 anos, desejando ali o mal mesmo, tá? Não é o mal do clube, não é o mal do time futebolisticamente, é das pessoas, dos jogadores do clube do Remo, né? Querendo que acontecesse a mesma tragédia que aconteceu com a Chapecoense. Um imbecil, um completo imbecil. Eu não vou dar palco para esse tipo de gente aqui. A única coisa que eu quero é que responsabilizem esse cidadão. Não só ele, mas os pais dele principalmente. Para ele pegar uma boa coça do pai dele. Para ele aprender a viver em sociedade. A respeitar o luto e a dor dos outros. Tá? Isso não é piada, isso aí. Isso não é piada. Tudo tem um limite. Até para ser imbecil tem limite. Vamos lá. Os resultados que eu já falei pra vocês aqui, né? Esqueci de falar. Sabe que eu tava esquecendo algum jogo. O Operário ganhou do Volta Redonda por 2-1. Essa foi a única vitória, tá? O Avaí empatou em 1-1 com o Criciúma. Aliás, um pênalti ridículo no final do jogo pro Criciúma. 2-2 Botafogo e Cuiabá. Daqui a pouco eu te falo um pouco mais sobre o Cuiabá. E o Atlético empatou em 0-0 com o Coritiba. O Goiás está perdendo em casa para Chapecoense. Ainda o jogo está ainda no primeiro tempo. Vamos lá para a classificação, tá, gente? A classificação. O Coritiba é o líder com 57 pontos. O segundo colocado é a Chapecoense com 54. Com 54 também o Criciúma tem e o Clube do Remo, tá? Todos esses times estão jogando nesse exato momento. O Novo Horizontino é o quinto colocado, está empatado com todos os outros, né? Com 54 pontos. É uma reta final absurda de Série B, né, gente? Absurdo, não dá pra você cravar nada aqui. E o Goiás está ficando na sexta posição com 52 pontos. Atlético e Cuiabá tem 50 e o CRB e o Atlético Goianiense, que já não lutam por nada mais, né? São 6 pontos que separam esses times do G4, faltando 5 rodadas. É praticamente impossível que todos esses times que estão aqui, do Atlético Paranaense, tropecem tanto para que eles cheguem. E eles também têm que vencer todos os jogos deles, né? Todos os 5 jogos. Acho muito difícil. Gente, o Clube do Remo vai enfrentar o Cuiabá, tá? Na próxima sexta-feira, inclusive, canal Desimpedidos vai transmitir. O jogo é tarde, é 25, 21 e 45, se eu não estou enganado, tá? É 21 e 35, não lembro bem. Mas é mais de 21 horas, isso aí eu te garanto. Clube do Remo e Cuiabá vão se enfrentar lá na Arena Pantanal. O Cuiabá não vai ter o seu principal jogador, na minha opinião, que é o Alisson Safira. Excelente jogador que acabou se machucando nesse jogo de hoje contra o Botafogo. E aí o Cuiabá deve ter esse desfalque. O Clube do Remo não vai ter Marcelo Rangel, que está fora da temporada. O Alisson Safira também está fora da temporada, tá, gente? Ambos os jogadores, né? Destaque de cada um. Então, cada um dos times tem desfalques significativos, né? Significativos na temporada aí. O que eu gostaria aqui de falar sobre esses times, principalmente, e essas condições, né? E essas condições que nós temos contra a equipe
do Cuiabá é a seguinte. Se o Remo quer subir, o Remo precisa vencer o Cuiabá, vencer a Chapecoense e vencer o Novo Horizontino. Vencer pelo menos 2 desses 3 adversários e não perder para nenhum. O Remo não pode perder nem para a Chapecoense e nem para o Novo Horizontino, porque estão empatados com o clube do Remo. Só os critérios de desempate que separam as duas equipes. O clube do Remo enfrenta a Chapecoense. A Chapecoense é um time perigosíssimo jogando fora de casa, está ganhando inclusive do Goiás, né? O campeão Goiás por cara de lontra. E aí nós temos um Novo Horizontino fora, que sabe que vai ter que ir com a faca nos dentes para enfrentar a gente. Por isso essa vitória para cima do Cuiabá ela é importante, porque dá uma tranquilidade para o Remo vencer a Chapecoense em casa, tem a obrigação de ganhar em casa, e empatar com o Novo Horizontino fora. E aí contra o Avaí buscar uma vitória e quem sabe o acesso, faltando uma rodada. O último jogo, um jogo festivo, Estádio Olímpico do Pará lotado, abarrotado de gente pra gente comemorar o acesso lá, que já vai ter conseguido, né? Pra gente festejar todo mundo junto com os jogadores esse momento histórico. Por isso que eu falo, essa reta final do Remo tem que ser uma reta final estratégica. O Remo não pode vacilar, não pode perder pontos para esses adversários diretos. Vai ser difícil, porque desses 3 adversários diretos que o Remo tem em sequência, 2 jogos são fora de casa. Mas para mim o mais difícil deles a gente enfrenta em casa, que é a Chapecoense. A Chapecoense dentro da Arena Condá, a gente enfrentou eles lá no primeiro turno. É um time muito, mas muito perigoso dentro de casa. É muito forte dentro de casa a Chapecoense. Fora de casa também, mas dentro de casa eles são muito perigosos. E é isso que a gente tem que fazer, né? A gente tem que fazer justamente isso. Bom, gente, para encerrar o vídeo, eu gostaria aqui de falar, dar um recado para essas páginas aí de futebol do Pará. Todo mundo sabe, eu acho que vocês não são leigos e muito menos bobos, que essas páginas elas vivem da desgraça do Paysandu e do Remo. Elas não vivem de Remo e Paysandu numa boa fase. E todo o tempo elas ficam tentando pregar alguma coisa ruim dentro do clube. Eu não estou falando aqui que está errado você falar as coisas, não. Ontem, por exemplo, teve ali aquela discussãozinha do Braz com o Jorge. O próprio Jorge do Meu Poderoso Leão se manifestou, disse que está tudo bem, que não guardou mágoa de nada, que não tem nenhuma confusão, que ele vai tentar ajudar o Remo da maneira possível e está tudo bem. A página Fute Pará postou, eu acho que uns 2, 3 vídeos referente a isso. Pra, claro, né, ganhar like, ganhar visualização, ganhar hype, mas também para, de uma certa maneira, tumultuar o ambiente. Para, de uma certa maneira, criar uma espécie de briga entre o Braz e o Jorge. Teve a discussão, para mim os dois são adultos, entendem muito bem o que falam, sabem muito bem, são responsáveis pelas atitudes deles e pronto, vão se resolver, pode ter certeza disso. Eu queria só pedir uma coisa, Fute Pará. Futebol bueiro não, eu sei qual a índole deles e o interesse deles. Mas vocês, eu sei que vocês não são mal intencionados. Eu sei que vocês não são mal intencionados. Nessa reta final, apoiem incondicionalmente o Remo. Porque o Remo é o único time que não está fazendo vergonha para o Pará. Que não está fazendo vergonha para o futebol nortista. Que depois de muito tempo pode ter um time na Série A. Eu sei que vocês, principalmente os admins aí, boa parte é tudo mucurento. Mas respeitem pelo menos aqueles seguidores do Remo que seguem vocês. Postem coisas boas do Remo. Postem ali números interessantes do Remo. Aprendam a hypar positivamente também. Não só hypar negativamente. Vocês serão muito maiores do que vocês são. Vocês não precisam ficar tumultuando, ficar com palhaçadinha, não. Agora é hora de vocês apoiarem. O pessoal de fora, de Recife, da Bahia, do Ceará, estão torcendo para que o clube do Remo suba para a Série A. Por que vocês não querem? Deixem o clubismo de lado. Entendam que o Remo numa Série A é bom para todo mundo. Principalmente para vocês que criam conteúdos. Vocês vão ter público do Flamengo, vocês vão ter público do Palmeiras, vocês vão ter público do São Paulo, vocês vão ter público do Corinthians, vocês vão ter público do Atlético Mineiro, do Cruzeiro. Pensem nisso. Parem para raciocinar um pouquinho.
Deixa aí nos comentários, tá, rapaziada? Até o próximo vídeo. Tchau.